Zuckerberg, o cofundador e CEO do Facebook e também um dos bilionários mais jovens do mundo. Mark criou o Facebook no seu dormitório de Harvard e deixou a faculdade no seu segundo ano para se concentrar exclusivamente no Facebook. E sua base de usuários cresceu para quase 3 bilhões de pessoas, tornando Zuckerberg um bilionário. E o nascimento do Facebook, inclusive, foi retratado num filme chamado A Rede Social. Se você gosta da história de pessoas de sucesso, seja bem-vindo à história de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg nasceu em 14 de maio de 1984 em White Plains, Nova York. O pai dele, Edward Zuckerberg, tinha um consultório odontológico dentro da casa deles. Então tinha um vão lá, que era o consultório do pai dele. E aparentemente desde pequeno ele sempre teve interesse por computadores, por programar e por fazer esse tipo de coisa. E quando ele tinha somente 12 anos, ele pegou o Atari que ele tinha e criou um programa de mensagens chamado ZuckNet. Para que servia esse programa? Basicamente ele era usado no consultório do pai dele. Então, ao invés de recepcionista ter que gritar quando chegava alguém no consultório, o programa do Mark fazia com que a recepcionista simplesmente mandasse uma mensagem pro pai dele, que estava na sala, avisando que tinha uma pessoa nova. E inclusive ele não foi só usado no consultório do pai dele, que era inclusive dentro de casa. Esse aplicativo, o ZuckNet, também foi usado entre a família, para trocar mensagens entre eles. E gente, nós estamos falando aqui de 1996. Em 1996, quando Zuckerberg tinha apenas 12 anos, ele criou um programa de mensagens usando um Atari. E como nós já sabemos, o Facebook não foi o primeiro programa do Zuckerberg. Como ele já disse várias e várias vezes, ele teve muitos outros programas que não deram necessariamente muito sucesso, até chegar finalmente no Facebook, que foi o ápice do sucesso dele. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. Para acompanhar esse interesse dele por programação, os pais do Zuckerberg contrataram um professor particular para que ele pudesse aprender mais em casa sobre programação e computação. Só que mais tarde, esse próprio professor disse que era muito difícil ensinar para o Zuckerberg, porque ele já sabia de tudo, em pouco tempo ele dominava as coisas e era complicado até mesmo para um professor ensinar para o garoto. Como nós já vimos ele mesmo dizendo que o Facebook não foi o primeiro programa dele, eu acho que vale citar alguns dos primeiros programas dele. Além do primeiro, que foi o mensageiro ZuckNet usando um Atari, ele teve um software de música que ele chamou de Synapse. E esse software de música despertou inclusive o interesse da Microsoft para ser comprado, mas o Zuckerberg por algum motivo não aceitou. Saindo um pouco da infância dele e partindo um pouco mais para a adolescência, fase adulta, o Zuckerberg se matriculou em Harvard, que foi lá inclusive que o Facebook foi criado. Mas antes de criar o Facebook, ele desenvolveu alguns outros aplicativos lá dentro da universidade. Inclusive, que vai trazer muitos problemas para ele no futuro, que ao longo do vídeo você vai saber que programa que é esse. Na Ivy League, ele inventou um programa que se chamava Curse Match, que basicamente ajudava os alunos a escolherem a sua grade de aulas ali, sem ter muita dificuldade, né? Então eles se baseavam nas escolhas de outros alunos para ter uma melhor grade sendo construída ali para eles estudarem. Ele também inventou um outro programa que esse teve um pouco de polêmica e foi inclusive proibido, que se chamava Face Mesh, que ele pegava duas fotos de dois alunos e comparava para ver qual que era mais bonito. Esse aplicativo bombou muito na faculdade na época, só que depois Harvard bloqueou esse programa por ele ser indevido, mas devia ser bem divertido para a época, pô. E por conta desses projetos que ele fez na escola, na faculdade, ele despertou o interesse de alguns outros alunos que também eram programadores em Harvard. E foi nesse momento em que ele recebeu uma proposta de 3 pessoas para criar um programa chamado Harvard Connection, que seria uma rede social para os alunos de Harvard. E o Mark Zuckerberg concordou em participar desse projeto e desenvolver esse projeto, mas depois de um tempo ele acabou desistindo e não quis mais saber desse projeto, porque nesse momento ele estava
estava somente interessado em criar o Facebook. O Zuckerberg e alguns amigos dele, que um é chamado Eduardo Saverin, que é um nome particularmente brasileiro, porque o Eduardo Saverin é um brasileiro e foi um fundador do Facebook, que hoje é o Meta. Na época, o Zuckerberg e o Eduardo Saverin, mais um outro amigo, criaram o Facebook. E o site na época permitia que as pessoas criassem perfis, enviassem fotos, trocassem mensagens, e tudo isso foi administrado em 2004 no dormitório deles em Harvard. Nesse mesmo ano, o Zuckerberg acabou abandonando a faculdade porque o Facebook já estava com cerca de 1 milhão de usuários. Então ele se mudou para a Califórnia e foi lá que ele recebeu um grande impulso para dar continuidade no negócio, porque uma empresa de venture capital, de capital de risco, chamada Aso Partners, investiu cerca de 12 milhões no Facebook. E lembrando, naquele momento, o Facebook só era aberto para os usuários da faculdade, ele não era aberto para o público em geral. Mas após isso, o Zuckerberg acabou que abriu o Facebook para público em geral e a rede social passou de 1 milhão de usuários para 5 milhões de usuários. E no ano seguinte, em 2005, o site já estava muito grande, muito conhecido, a ponto de que outras empresas já estavam tentando entrar em contato com o Facebook na época para tentar anunciar e exibir os seus anúncios no Facebook. Mas acabou que o Zuckerberg não aceitou fazer isso naquele momento. E nessa época parece que foi um mundo de luas, porque o Zuckerberg parece que não ia a lugar nenhum, a não ser pro topo, pra cima, crescendo muito. Mas em 2006, 2 anos depois da criação do Facebook, ele acabou passando por um problema muito sério em questão de justiça, porque você lembra dos criadores da Harvard Connection, que chamaram o Zuckerberg para participar do desenvolvimento? Pois é, eles alegaram que o Mark roubou a ideia deles e criou o Facebook com base nas mesmas ideias que eles tinham ao desenvolverem a Harvard Connection. E essa história foi bem confusa na época, mas acabou que em 2011, 5 anos depois, ela foi finalizada com o Facebook tendo que pagar cerca de 65 milhões de dólares para os desenvolvedores da Harvard Connection, que mesmo após essa bolada, reclamaram e queriam muito mais dinheiro. Mas agora, vamos para a parte interessante, os investimentos. O Facebook fez o seu IPO em 2012 e naquele momento ele arrecadou cerca de 16 bilhões de dólares, o que na época foi o maior IPO de todos os tempos, mas somente na época, porque hoje o maior IPO foi feito por uma petroleira da Arábia Saudita, que levantou cerca de 25 bilhões de dólares, cerca de 9 bilhões a mais do que o Facebook lá em 2012. E a partir de agora as coisas começam a ficar um pouco mais obscuras para o Facebook, porque nós vamos entrar em um assunto delicado, que foi a questão das fake news e da Cambridge Analytica. Momentos sombrios se aproximaram da carreira do Zuckerberg, porque ele foi criticado pela proliferação de fake news no Facebook antes das eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. E em 2018, ele anunciou um desafio pessoal para desenvolver métodos mais aprimorados para defender os usuários do Facebook de abusos e interferências de países. O Zuckerberg foi atacado alguns meses depois, quando foi revelado que a Cambridge Analytica, uma empresa de dados ligada à campanha do presidente Donald Trump em 2016, havia usado informações privadas do Facebook de mais ou menos 87 milhões de pessoas, sem que o Facebook sequer avisasse essas pessoas de que a Cambridge Analytica estava usando os dados deles. E na época, isso pareceu abalar muito a confiança dos investidores no Facebook, porque as ações caíram cerca de 15% depois que toda essa notícia se tornou pública. Mas por incrível que pareça, a negatividade da questão da privacidade da Cambridge Analytica em 2016 não pareceu ser um grande motivador para a queda do Facebook, porque em 6 de julho de 2018 as ações acabaram batendo um recorde, chegando a 203 dólares. E foi inclusive nesse momento que o Mark Zuckerberg ultrapassou o nosso queridinho Warren Buffett, que é o dono da Berkshire Hathaway, e ele se tornou nesse momento a terceira pessoa mais rica do mundo. Na época ele estava atrás somente do Jeff Bezos e do Bill Gates. Ninguém viu um tal de Elon Musk nessa época, né? Mas hoje o cara tá que tá. E agora vamos para assuntos mais interessantes. Nós temos hoje criptomoedas em alta, nós vemos Bitcoin batendo recorde, nós vemos várias outras criptomoedas surgindo e batendo recorde de preço. Em 2019 o Facebook anunciou
a Libra, que seria a criptomoeda do Facebook. E ela teria a tecnologia de blockchain para alimentar a infraestrutura financeira da moeda. E eles estabeleceram uma entidade na Suíça chamada Libra Association para cuidar justamente dessa parte da criptomoeda. Mas, infelizmente, um projeto que poderia mudar as nossas relações hoje não foram para frente, porque pelo Facebook em 2018 ter sido chamado a atenção no Congresso por conta da Cambridge Analytica e as fake news, os políticos no lançamento da Libra acabaram também pegando no pé do Mark, porque isso seria um atentado às moedas tradicionais que nós temos, como o dólar, o real, moedas fiduciárias, porque o Facebook, convenhamos, é uma rede social poderosíssima, eles têm bilhões de usuários no mundo, e tendo uma criptomoeda dentro da plataforma deles, facilitaria muito mais a transação entre os usuários, o que faria com que muita gente movimentasse a Libra e não o dólar, e consequentemente, isso faria com que as outras moedas perdessem valor e a Libra ganhasse muito valor. Então, muitos políticos ficaram com medo disso, e inclusive os congressistas dos Estados Unidos foram pressionados por outros políticos ao redor do mundo, porque isso fez muito medo para eles na época. E infelizmente o nosso projeto da Libra não foi para frente. Ele até foi para frente. A Libra acabou virando um projeto de segunda mão do Facebook, sendo assumido por outra empresa, e o Facebook não focou tanto no desenvolvimento da Libra, ou pelo menos até agora não tá focando tanto. O Zuckerberg é casado com uma moça chamada Priscilla Chan e ele tem duas filhas, a Max, nascida em 2015, e a August, nascida em 2017. O mais engraçado é que quando a Max veio à vida, ele disse que tiraria uma licença paternidade de 2 meses, o que pra mim chega a ser um pouco irônico, porque o cara que trabalha na rede social desde que ela foi criada tirou 2 meses de férias. Isso é a vida de um empreendedor, né? Não existe férias. O Zuckerberg, como a maioria dos bilionários e pessoas muito ricas, apoia muito causas filantrópicas e faz muitas doações ao redor do mundo. Em 2010, ele doou cerca de 100 milhões de dólares para salvar um sistema falido de escolas de Nova Jersey. E também em 2010, em dezembro, ele assinou o Giving Pledge, que é um termo em que ele prometeu doar 50% de toda a riqueza dele até a sua morte. E depois de fazer esses termos, ele acabou dando uma mensagem para a comunidade de jovens que são muito ricos ou bilionários para que fizessem a mesma coisa e ajudassem causas filantrópicas. E aí, se gostou da história do Mark Zuckerberg, o CEO e cofundador do Facebook? Particularmente achei a história dele incrível, uma história que deve ser seguida como exemplo para nós que somos jovens, e eu espero que você tenha realmente gostado desse vídeo e aproveitado todas as informações que foram apresentadas aqui. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, e principalmente compartilhar ele para as pessoas que você acha que devem saber da história e dessa história de superação do Mark Zuckerberg. Então, Mentes de Negócios, esse foi o nosso vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau!